Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago a segunda leitura realizada pelo clube no ano de 2026, que é o livro A Busca do escritor Marcelo Vieira. Antes de entrar propriamente no livro, esse aqui a gente vai destacar que foi uma parceria feita com a editora Cora Coralina, né? Na qual ela nos forneceu alguns exemplares, nós compramos alguns outros, né? E a gente teve a parte mais interessante de tudo isso, dessa parceria, que foi a participação do autor. E foi muito interessante, porque na verdade é a primeira perspectiva primeira vez que o clube traz essa perspectiva de ter o autor presente para comentar, né? Com exceção do nosso próprio livro de contos, em que nós éramos autores e estávamos presentes para conversar, nas outras vezes é sempre nós debatendo entre nós, né? Sem a perspectiva de ter o autor para tirar algumas dúvidas. E dessa vez foi muito interessante, porque o Marcelo Vieira esteve presente. Em relação à estrutura, a gramatura é bem interessante, vocês podem ver, né? Uma letra bem boa de ler, um papel bem agradável, uma capa muito bonita, e a Cora Coralina está de parabéns pela obra. Ele tem aproximadamente 250 e poucas páginas, e a história principal ela é do Hassan, acho que essa seria a pronúncia correta, Hassan, né? Que seria um brasileiro, mas com descendência libanesa. E os pais dele teriam vindo para o Brasil, acontece uma tragédia, não vou dizer qual é para não dar spoiler, mas ele acaba ficando órfão, né, em relação a essa tragédia, numa idade ainda relativamente nova, e ele então, num determinado ponto da sua vida, né, sem ter constituído família, ele, pelo menos família nos moldes tradicional, né, de mulher e filhos, ele acaba sentindo uma ausência. Então, né, depois de passar por um problema de saúde, ele decide, né, orientado por dois grandes amigos, né, que são considerados irmãos, e pelo que eu entendi, o que o Marcelo nos falou, eles já tinham aparecido em outra obra, né, ele acaba então decidindo então encontrar essas origens, tentar eliminar essa lacuna da vida dele. Então, esses dois amigos são o Pacu e o Raja, né, que são indianos, e eles então acabam aconselhando ele a ir buscar essas origens para entender a sua própria vida, né, ressignificar a vida a partir da compreensão do seu processo de formação enquanto indivíduo dentro do histórico familiar. Então, esses dois amigos aconselham, um deles é monge, é muito interessante, porque ele é de uma linha do hinduísmo no qual tu não pode pagar por nada, tu tem que ganhar as coisas, então até para comer ele tem que ganhar comida, é interessante isso. E ele então decide ir, né? Esse Hassan é um médico, então vai fazer então a sua viagem para o Líbano para tentar se aproximar de suas raízes. Nesse meio do processo ele passa por Paris, né, no voo, e encontra, né, já organizado esqueci o nome dela, eu acho que é Sarika ou Sarika, que é uma indiana também que ele havia conhecido durante um período em que ele lecionou e estudou na Europa. E ela faz uma proposta para ele, os dois já têm uma idade avançada, estão no meio da vida, e ela diz para ele: não, eu quero te fazer uma proposta formal de casamento. Nós casamos, eu vou cuidar de ti, tu vai cuidar de mim, uma coisa quase como se fosse um pacto. Não tanto pelo amor, não tanto pela paixão, mas pela racionalidade. Não que no passado eles não tenham se amado, mas é interessante essa perspectiva. Então vamos construir esse resto, ou essa segunda metade barra fim de vida juntos. Então ele fica com isso para pensar e vai para o Líbano. No Líbano, então, ele acaba contratando uma empresa, né, um amigo dele contrata, que é uma empresa que ia fazer o trabalho de uma espécie de guia de turismo e também de advogado particular, né? Advogado não, uma espécie de, podemos chamar assim, uma espécie de pesquisa em relação a onde poderiam estar os familiares dele, né? Detetive particular, quase isso. E essa empresa, então, tem duas pessoas, um motorista, né? Que no início a gente, né, eu não vou dizer, mas a relação dele... Não, vou falar um spoiler, então tá, ó. Pule para daqui uns 30 segundos, que não quiser um spoiler, né? Esse motorista, que ele se chama de Dobe, né? E depois a gente vai descobrir que ele tem a ver com uma outra história que aparece no livro, isso é interessante. O livro intercala histórias que no início tu não sabe muito bem quem é, tu até confunde, acha que pode ser o pai dele, né? Porque intercala entre a história dele, do Hassan, e uma história que se passa mais no passado, que se passaria naquele período ali da guerra da Bósnia, né? No qual há todo aquele massacre ali naquela cidade, eu sempre esqueço o nome da cidade, aquela cidade que passa por um massacre, né? Com 8, 9 mil mortos, quase isso, né? Acho que é Srebrenica, não me lembro o nome ao correto, o massacre em 95, né? Então, ele tem essas duas histórias, tu vê, é desse personagem, né? Do Dobrovsky, acho que é essa a pronúncia correta, talvez, ou mais próximo da correta, né? Doboslov, ou também chamado de Dob, né?
E tu vê essa situação do massacre, é muito interessante. Eu, particularmente, fiquei bem mais interessado em relação aos dilemas do massacre, né? A fuga, a tentativa de sobrevivência, as resistências que a gente sabe que ocorreu também em alguns lugares durante esse período. Mas o autor, então, essa é uma história paralela, ela não é a principal, mas ela tá aqui. Foi interessante porque o autor até nos falou, né, no dia do encontro, que ele teve algumas partes cortadas dessa história, né? Um amigo dele que ajuda a ler, entender, e uma outra pessoa que ele contratou que fazia essa leitura, indicou a necessidade de cortar para tirar um pouco da parte pesada do sangue, estrupos, etc., que acontece nessa parte ali da questão da guerra ali na região da Bósnia, ali, né, da Iugoslávia, da Sérvia, melhor dizendo, né? Porque a Iugoslávia já tinha acabado bem antes, né? Acaba na morte, depois da morte do Tito, né? E essa questão de Srebrenica, ela é um dos conflitos posteriores em relação àquela questão étnica da região, né? Então, mais ou menos isso. E daí a gente vai conhecer, então, essa busca, né, do Hassan, né, das suas origens. Então, ele vai visitar pessoas que poderiam ser parentes, conversa, tira dúvidas. Nisso, ele conhece uma mulher, que é a Soraya, uma mulher muito misteriosa, conhece no avião. Ele fica muito interessado, eles saem para comer, eles acabam ficando, mas é muito assim, ela procura ele não tem acesso a ela. É quando ela quer, como quer e por que quer, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Ele conhece um cara que também seria um possível primo dele, a gente fica na dúvida se não é um esperto querendo buscar alguma coisa dele, retirar algo dele e tal. Isso vai indo, ele continua buscando, visitando. Nisso o dono da empresa no qual ele contratou, ele conhece uma situação de ele ter tido uma filha doente e ele começa a se envolver também com essa situação. Então, assim, eu vou fazer um parênteses. Quem não quer maiores spoilers, para por aqui. Então, vai ler o livro porque é interessante essa perspectiva que traz essa reflexão, né, sobre quem nós somos, o que sobra de nós depois que o tempo passa, como nós podemos viver sem compreender bem nossas raízes. Então, quem quer ter essa perspectiva de fazer essa reflexão filosófica sobre quem é, né, da onde veio e o que ficará depois que nós partirmos, leia o livro que vai ser muito interessante se debruçar. Agora, quem não tem problema com spoiler, quer conhecer mais a história, agora eu vou entrar na parte dela ali, vai dar um monte de spoiler que são desdobramentos que tornam a história interessante. Então não quer ouvir esse spoiler, para por aqui. Quem, quem não tem problema com eles, ou já leu e quer tentar entender, vai chegar na seguinte parte, né? Então ele, depois tentando ajudar esse dono da empresa, ele acaba sofrendo um golpe. E ele vai descobrir depois com o apoio do motorista, né, que a gente não sabe ainda que é o mesmo personagem que sobreviveu lá da questão da Bósnia, ele vai descobrir então que ele teve esse golpe, que o cara roubou o dinheiro dele, ele tentou comprar uma casa que seria do cara para ajudar a filha dele, mas na verdade nem era a filha dele, ele tinha levado para visitar uma moça doente no hospital, que ele dizia ser filha dele, mas que era uma pessoa que estava doente, não tinha familiares, era uma órfã, e ele roubou esse dinheiro e foge. A gente desaparece que era um cara de uma família que já fazia isso, uma família que se aproveitava muitas vezes de acampamentos de refugiados de guerra para vender ele como escravos, para roubar seus dinheiros. Inclusive o pai deles já tinha sido quase preso por isso, tinha fugido para o México e hoje estava trabalhando quase como coiote lá, né? E se aproveitando daqueles que buscam construir um sonho, mas muitas vezes acabam nessas mãos de aproveitadores. E ele acaba sofrendo esse golpe, passa mal, tudo. Mas o motorista, que não tinha nada a ver, fica com ele, daí a gente acaba conhecendo a história, né? Identifica que ele é o cara da história lá da Bósnia, né? O cara que perdeu a esposa, né? Que não sabe se a filha é verdadeiramente dele ou se a filha é fruto do estupro que a esposa sofreu durante a guerra. Então é bem interessante essa relação. E por mais contraditório que pareça, o primo que parecia ser um espertalhão, né? Parecia ser um aproveitador, acaba ficando para ajudar ele. E não era isso. Não que ele não tivesse seus interesses, ele tinha também em relação ao coisa, mas não era um interesse que ia tentar colocar ele em risco, né, e a sua história em risco. Então acaba acontecendo isso, mas ainda assim ele decide continuar para compreender a sua história, visita, encontra então a casa do que seria um irmão do pai dele, ele vê que a chave que ele carregava consegue abrir a porta lá, que havia sido fechada, conhece a história de luta, sofrimento que fez o pai dele sair, né, do Líbano e ir para o Brasil para tentar melhorar de vida e ajudar sua família. Então é interessante nisso, então ele começa a encontrar essas raízes que lhe faltavam. Mas mais do que isso, nesse processo ele percebe que a família não é só aquela constituição biológica que nós temos, mas as amizades que nós construímos. Seja os dois amigos dele indiano, seja esse primo que se aproxima, seja o motorista que lhe ajuda. E nesse processo ele também acaba ajudando esse primo a constituir uma empresa com outro amigo dele que tinha uma empresa lá na Índia. O Dobby vai trabalhar nessa empresa e ajudar. Ele ajuda o Dobby ao Dobby a tentar, então, enfrentar aquilo. Bom, é ou não é minha filha? Não importa se é minha filha, né? O importante é o amor e o carinho que eu vou construir com ela e a família que nós vamos edificar, né, nesse processo. Então tem muito isso.
Por mais que todo livro seja interessante, eu gosto de destacar uma frase bem do início que talvez seja o nosso guia, indutor de toda a reflexão do livro, que ainda na primeira página ele diz o seguinte, o autor: qual a importância da minha vida para a humanidade? Provavelmente após 100 anos ou 120 anos do meu nascimento, quase ninguém saberá que eu caminhei por essa terra ou o que busquei nesse curto período. E é muito nessa perspectiva, né? Qual é a minha importância? Quanto tempo alguém ainda vai lembrar de mim depois que eu tiver ido, né? A questão do inevitável fim, né? Sejamos bem sinceros. E na verdade, o pouco que sobra de nós, com exceção talvez daquelas pessoas que participaram de processos históricos e seu nome fica permanente, é a família que a gente constitui. Não só a família biológica, mas principalmente a família em relação ao carinho com amigos e ao bem social que realizamos. Então é nessa perspectiva que o que fica aqui de nós é o que nós produzimos nesse processo, aquilo que nós deixamos, mas que ainda assim, em determinado momento, o nosso fim vai chegar. Vai ter uma última pessoa que vai lembrar da gente, vai ter um último momento que alguém vai pensar em nosso nome. E é isso, uma das reflexões mais interessantes. E a outra é que também nunca é tarde para constituir aquilo que nós entendemos como família, não no conceito tradicional, tipo mulher, homens e filhos, mas no conceito de amizade, de cuidado e de carinho. Vale a dica, eu super recomendo a leitura. Só senti não ter mais partes do Dobby, né, do Dobby, que eu acho que poderia ter aclimatado, deixado mais bonito, né? E eu, por ser de história, né, ter minha primeira formação em história, eu gostaria de ter visto mais uma perspectiva individual desse processo, né, da guerra ali. Então, fora isso, de resto eu gostei. Foi uma leitura agradável, foi uma leitura aprazível. Eu acho que essa questão da Soraya, né, no determinado momento ele descobre que a Soraya tinha família, filhos, ele era apenas diversão, nos ajuda a inverter um pouco do papel, né, porque normalmente é o homem que faz isso, mas tá super valendo a pena. E o mais interessante foi que nós tivemos o autor participando, e isso nos pôde perguntar como foi o processo de construção dos personagens, né? Ele disse que se baseia muito em amigos, muito em histórias que ele vivencia. Ou seja, muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas esse aqui é o fulano, ah, esse aqui é o Beltrano. E foi legal porque eu também faço muito isso na minha escrita, né? Outra coisa que ele nos falou também é que ele pesquisa muitos lugares, né? Uma colega nossa que conduz o debate, a Andrea, falou, ah, mas tu foi ao Líbano, né? Porque toda a tua descrição é de alguém que esteve lá. Ele disse, não, ainda não tive essa oportunidade, pretendo ir, mas eu vou lá, abro o Google Earth, abro o Google Mapas, olho os lugares, imagino o que o personagem faria. Então ele faz toda essa trajetória para construir as cenas. Então foi bem interessante. Acho que foi a primeira vez que o autor também participou de um clube de leitura, então foi a nossa primeira vez e a primeira vez dele. Isso só teve a somar, né, ao longo do processo. Então, basicamente, esse é o resumo. Espero que tenham gostado, né? Como vocês sabem aqui, eu não faço recortes, eu só abro o livro quando termino de ler, comento, falo, né? Porque funciona mais como um histórico para mim, né? Antes eu escrevia resumo dos livros quando terminava. Hoje em dia, com preguiça, eu simplesmente ligo a câmera, gravo e posto no Gabo. Se algum dia eu quiser me lembrar, eu vou ali e ler e assisto o vídeo, me lembro do que eu li, do que eu entendi, o que eu senti. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e até a próxima, pessoal.